Olá pessoal, meu nome é João Mazelli Gouveia e está começando mais um Literanálise, aliás, o primeiro episódio do podcast Literanálise, com os convidados ilustres Eduardo Spohr e Thiago Cabelo. Sem os dois não haveria Literanálise, eu tenho certeza disso. A gente bate um papo muito interessante sobre produção de conteúdo literário e, é claro, um pouco sobre a rotina de escritor do Eduardo e sobre o trabalho de oficina literária do Thiago Cabelo, tá? Lembrando que na semana seguinte à publicação deste episódio, eu publico também uma contracapa, que é um episódio respondendo os e-mails, comentários e mensagens sobre este episódio aqui. Se você está ouvindo no YouTube, é só se inscrever e deixar seu comentário, né? E se você estiver ouvindo por outra plataforma, é só deixar a sua avaliação aí, as estrelas que ajudam bastante a gente, e mandar o seu e-mail para podcastliteranalise@gmail.com. podcastliteranalise@gmail.com, tá? Tanto nesse e-mail quanto nos comentários do YouTube, você pode mandar perguntas, ofensas e elogios, bem como sugestões de pauta e sugestões de convidados, ok? Lembrando que todos os livros citados no episódio estão na descrição do YouTube com os respectivos links para compra, beleza? Muito obrigado, vamos embora para o episódio. Bom, Eduardo, eu vou começar por você aqui. A gente sabe que desde muito tempo a gente acompanha você aí nas redes sociais, participante de um dos principais podcasts do Brasil. Aí depois teve o site, eu não sei qual é a ordem direitinho, né? Eu sei que tem canal no YouTube, teve o Telegram também, tem a parte do RPG sobre a tetralogia. O que te move e qual é a tua vontade de criar conteúdo literário em tantas mídias diferentes assim? Beleza, João. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Parabéns pelo podcast, pelo programa. Tenho te acompanhado também aí no YouTube. Tô vendo que você tá fazendo sua parte, né, cara? Assim como a gente faz a nossa, de trazer informação literária, trazer conteúdo. Então, primeiramente, parabéns aí pela iniciativa. Cara, na verdade, eu diria o seguinte, cara. O que eu sempre falei, o que eu procuro, na verdade, meu foco principal sempre foi escrita, sempre foi literatura. Os outros, vamos dizer assim, o que orbita isso, né, que são as próprias redes sociais, né, o nosso próprio Minipod, que eu adoro fazer, mas é sempre uma maneira de a gente divulgar, não estou dizendo o meu trabalho, mas divulgar a literatura, incentivar a leitura. E é basicamente isso. O que me move, na verdade, né, a minha essência, é a minha vontade, pura e simplesmente, de contar histórias, de contar boas histórias, né? É isso que eu sempre tive vontade de fazer, sempre fiz, desde o começo, desde que eu era criança, tudo, né? E com o tempo, cara, à medida que eu fui colocando esse meu trabalho na internet, né? Eu me lembro que todo mundo falava, né? Inclusive tinha um amigo meu que também é escritor, né? Que ele falava, cara, quando você começar a publicar, você vai ver muita crítica, a coisa vai vir pesada, tudo. E claro que existe essa crítica, existe, né, até um hate, assim como a gente fala hoje em dia, né? Isso existe, mas, cara, eu fiquei, quando eu comecei a publicar minhas coisas e divulgar minhas coisas, eu fiquei assim abismado, né, em ver como é que isso aí é uma minoria, cara. A maioria das pessoas, elas não tem essa vontade. Se você e às vezes passam a ter, se você começar a incentivar, alfinetar e tal, geralmente a audiência, né, o público responde a você, responde a maneira como você se comporta, se coloca e tal. Então, cara, o que eu sempre busquei fazer, né, quando eu vi que não tinha esse ódio todo direcionado a mim ali no começo, cara, eu comecei a me focar nas coisas boas, comecei a focar naquelas pessoas que fazem críticas, vamos dizer assim, né, que sejam positivas, críticas construtivas e tal. E, cara, eu comecei a estabelecer desde muito cedo um diálogo com essas pessoas. Isso me encantou demais, né? E toda a minha, vamos dizer assim,
minha comunicação, vamos colocar assim, né, a partir daí, veio muito direcionado a abrir esse diálogo com o público, né? E você aprende coisas incríveis, cara. Hoje em dia eu tenho esse prazer de escrever, continuo tendo esse prazer de escrever, mas um outro prazer muito grande meu é de me encontrar com meus leitores, né? De estar em contato com eles. E nós fazemos isso tanto pela internet, pelos podcasts, como ao vivo. E eu me sinto, eu falei isso até nessa última Bienal que eu fui, cara, eu me sinto extremamente privilegiado, cara, e por as pessoas simplesmente quererem escutar o que eu digo, quererem ler o que eu escrevo. Cara, isso aí é um privilégio, né, único, né, que também foi construído ao longo do tempo, etc, etc. Então, eu acho que isso, cara, o que me move é a vontade de escrever, né, a vontade de contar boas histórias, contar as minhas histórias, e também ter esse contato com o público hoje em dia, né, sabe? Cara, vocês realmente são diferentes, vocês sempre recebem bem qualquer pergunta e não tem aquele tipo de soberba que dá para notar em algumas outras pessoas, de falar de novo sobre aquele mesmo assunto, ou de pode até discordar do que está sendo dito, mas sempre com respeito, né? Como você fala muitas vezes, né? O jeito que você fala não afasta as pessoas, e é claro que isso é o reflexo, né? O ser humano tende muito a refletir o que recebe. Então, se o cara faz um conteúdo criticando, ofendendo, sendo mal educado, ele passa uma mensagem de que aceita isso também. Sim. Tem uma história do Lobo Solitário, não sei se alguém já leu o Lobo Solitário, se conhece, né? Dos mangás, né? Uhum. Que o Lobo Solitário ele é enviado para matar um determinado sábio, né? E a história é um pouco surreal, mas tem uma moral por trás dela que eu nunca me esqueci, cara. E ele, porra, é um samurai que sabe lutar, enfim, utiliza a espada, tudo. Ele vai tentar matar o sábio tá parado, sentado, pernas cruzadas e tudo. Ele puxa a espada e ele não consegue atacar o sábio. Ele simplesmente não consegue, ele está paralisado, ele não consegue atacar. E aí ele não entende o que está acontecendo, e o sábio responde para ele: olha, você não consegue me atacar porque eu não te transmito nenhuma agressividade. É por isso que você não consegue me agredir, porque eu não te transmito zero agressividade. Eu te transmito zero agressividade, não te transmito agressividade. E aquilo, claro, que não sei se refletiria em uma situação real, mas em termos filosóficos, né, aquilo é muito poderoso. Quer dizer, é isso mesmo que você falou, né? O público é um pouco reflexo do que você é, né? Ele vai respondendo ao que você vai propondo, vai colocando. Se você é um cara agressivo, se você é um cara muito polêmico, se você quer briga e tal, tem gente, inclusive, que deseja isso, né? Tudo bem também, cada um na sua. Vai buscar isso vai se refletir nas pessoas que te seguem no teu público. Se você tem outro direcionamento, procurando, né, escutar, procurando respeitar todo mundo, é claro que o público responde isso. E aí vem um ou outro maluco, às vezes, só que não adianta, cara, o cara não fica por muito tempo, porque não tem jeito, ele não se encaixa naquele ambiente, entendeu, cara? Então essa é uma realidade que eu fui aprendendo ao longo do tempo aí. E, Thiago, pô, recentemente aí você voltou a publicar no Papo na Estante, né? O primeiro podcast literário do Brasil, realmente assim um marco na podosfera brasileira. Eu não gosto muito dessa palavra não, é meio feia. É uma mídia muito mais difundida no Brasil, né? E muito mais já bem aceita. Naquela época não era tão bem aceita, não era nem era tão conhecida, né? O termo não era tão conhecido. De onde vem essa tua vontade e o que te move hoje a não só criar conteúdo, como criar oficinas e passar o teu conhecimento? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, João. Foi muito legal estar aqui conversando com vocês sobre literatura. Eu acho, cara, que o que me moveu a fazer o Papo na Estante, eu acho que foi eu escutava o Nerdcast e eu falei, cara, não tem nada focado em literatura.
E aí eu acho que foi realmente essa coisa do ineditismo, né? De fazer algo que era uma coisa que eu sempre gostei, literatura, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, sempre estudei bastante sobre literatura, e eu tinha essa necessidade de conversar sobre isso. Eu tinha um grupo aqui em Santos, eram as pessoas até bem mais velhas que eu, que a gente tem uma livraria aqui, que a gente ia lá para conversar e tal, e eu achava os papos muito legais. Eu falei, pô, podia levar isso para internet. E aí, cara, só que eles eram um pessoal bem mais velho, não era... como é que é? Não era muito íntimo do computador, tá? Então não tinha como levar eles para lá. Aí cara, foi uma coisa que eu reuni um pessoal, acho que no Orkut, ou já era Facebook, eu não lembro, cara. Mas eu acho que era o Orkut. Era Orkut, Era aquela comunidade do fandom de fantasia. Tá? Exatamente. Aí eu mandei, cara, tô pensando em fazer um podcast de literatura, tal, quem topa? Aí o pessoal topou lá, a gente montou o primeiro time e fez, cara, e começou a fazer, e dali, cara, aí eu gostei, comecei a aprender sobre edição e tudo mais, né, cara, foi tudo muito, ainda era tudo muito cru, né, cara, hoje é tudo muito mais fácil até, você joga lá na hospedagem e pronto, antigamente tu tinha que criar o RSS, tinha que, pô, era difícil pra caramba, eu aprendi essa parada toda e comecei a fazer, e isso, claro, assim, isso lá atrás, aí o problema é o seguinte, né, cara, eu nunca me dediquei completamente a isso, sempre tive outras afazeres, e aí o Papo da Estante acabou ficando para trás. E aí eu me envolvi no Desconstruindo, aí já com parceria com o Dudu, né, o Dudu participou de quantos Papos na Estante? Alguns, né, Dudu? Cara, o número, assim, exato eu não lembro. Eu não vou lembrar, mas alguns. Participei de alguns, isso. E aí, quando acabou o Papo na Estante, logo depois, assim, alguns meses depois, ou um ano, alguma coisa assim, o Dudu veio com a ideia do... Aqui o Thiago Camilo falou do Desconstruindo, podcast dele e do Eduardo Spor, que você acha do Spotify e também pelo site do Eduardo Spor, o Filosofia Nerd. Ele falou, mas o áudio deu uma falha aí, ficou meio mudo. Mas é o Desconstruindo, podcast dos dois. Beleza, vamos seguir. Cara, que é um projeto nosso que é muito legal, que ele não é só focado em literatura, né, mas em cultura geral, e é um projeto muito, muito legal, que a gente sempre fala que está ali em stand-by, mas ele vai voltar um dia, porque ele demanda muito da gente também, né. E depois, cara, foi a mesma coisa com o Telegram. O Telegram foi uma coisa bem despretensiosa, né? O Dudu me chamou uma vez pra gente fazer uma leitura de e-mails, eu falei, beleza. Só que a gente fez, aí fez outro, o negócio ficou semanal e tá aí já há 3 anos, né? A gente publicou o 176, se eu não me engano. Então, já poraria os números, cara. Coisa pra caramba já, né? Eu acho que talvez tenha sido quase sempre semanal. Talvez os primeiros... não sei se foi de 15 em 15, agora dá até pra... Porque eu lembro, Dudu, que não foi uma coisa assim que a gente falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um negócio toda semana e tal. Não, foi indo, né? E aí, cara, a gente começou a fazer e agora sim virou um compromisso. Agora a gente tem, totalmente... nunca vai falhar, sabe? Não sei, né? Também falar isso é foda. Mas assim, mas a gente se programa muito, né, cara? Tu já foi viajar, lembra, Dudu? Sim. Não, eles são o seguinte, que sim, a parada foi indo, mas eu te diria assim, que logo depois que a gente fez o primeiro, acho que a gente já recebeu alguns e-mails, né? Sim. Então acho que bem rapidamente ele virou semanal. Não era uma parada de muito tempo de mensal, nem de 15 em 15. Eu acho que muito rapidamente, pelo que eu lembro, tá? Eu também. Eu lembro que eu já conheci o Eduardo há tempos, né, e tudo mais. E início do ano passado, eu entrei no Telegram, vi que tinha, e eu comecei a fazer um intensivão do Minipod. Eu comecei a caminhar nessa época e tal, então eu ia caminhar e, cara, eu ouvindo assim, 2, 3 por dia, entendeu? Eu ia pegando, e eu lembro exatamente como começou, assim, exatamente não, mas lembro como começou, e foi uma coisa muito despretensiosa mesmo. Eu chamei aqui o Thiago, você já conhece ele lá do Desconstruindo, vamos ler, tudo bem. Aí o seguinte, olha, vocês gostaram, pediram o Thiago aqui de novo, vamos lá. Isso, a gente sabe como é que funciona. Foi assim mesmo. Vocês estão falando que foi, né? Então foi exatamente assim. Não foi nada planejado, vamos manter aqui o Thiago. Foi assim, de acordo com a resposta do público mesmo. Exatamente, cara. E uma coisa assim, era para durar uma meia hora, né, cara? Não tinha muito. Hoje a gente tem mais ou menos uma estrutura montada, né, Dudu? São 3 e-mails,
mais umas 3 ou 4 curtinhas. Antigamente não, as curtas a gente criou depois, era só e-mail, princípio. O Eduardo até pegava alguns comentários de outras redes sociais também, né? Logo no início, ele pegava um comentário no Twitter, um comentário no Facebook. Isso. A gente vai moldando, né? E estabelecendo uma sistemática, um padrão, isso aí. Mas foi isso, né? Uma coisa que eu acho que deu muito certo e que dá certo até hoje, deu certo no Desconstruindo, e a gente sempre fala isso internamente, né, Thiago? Essa química que existe entre nós, porque o Thiago, ele é um cara, vamos dizer assim, um cara, não vou dizer um cara mais erudito, talvez um cara mais erudito, acadêmico, né? Eu sempre fui um cara mais prático, porque não tenho inteligência tão alta, eu sou um fighter, um mero fighter de RPG, né? Mas eu também, viu? Então eu sempre fui aprendendo as coisas na prática, né, cara? Uhum. E o Thiago, não, mas eu tô brincando, mas assim, eu só fiz a faculdade, né? Eu não cheguei a fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, não fiz nada disso e, sinceramente, nunca tive vontade, porque eu sempre fui muito interessado em ler, né, em ser mais autodidata e tal, então, particularmente, preferi focar em outras coisas. O Thiago não, o Thiago é um cara acadêmico, um cara que tem um conhecimento de literatura, assim, uma literatura mais clássica, bem maior que a minha. Por exemplo, ele é especializado em Ilíada, Odisseia, literatura grega e tudo mais e tal. Então, ele tem um conhecimento teórico, eu tenho conhecimento prático. Isso sempre funcionou muito, né? Pode crer. Cara, realmente eu acho que é dos ingredientes para nossa parceria funcionar bem, entendeu? E sem falar que hoje em dia a gente, cara, se conhece, a gente grava toda semana, então a gente sabe a hora que o outro vai falar, entendeu? Na respiração, assim, né? A gente sabe a pausa na respiração. Já levanta a bola para cortar. Isso facilita muito. É só completar o que o Thiago falou quanto a essa coisa de a gente gravar sempre. Realmente, quando eu viajei o ano passado, sei lá, tô confuso aqui, para Portugal, né, no final do ano, em janeiro, cara, a gente deixou vários programas prontos, cara, assim, gravados e tudo, e conseguimos fazer, a gente dá um jeito, faz, entendeu? Temos esse comprometimento e hoje em dia, cara, virou isso, né, cara? Virou até um estilo de vida, assim. É um compromisso, exato, cara. Exatamente. Tá na minha agenda semanal, a gravação, a edição. Cara, e uma coisa que eu acho legal também da nossa parceria aí, da nossa química, que a gente nem sempre concorda, né, Dudu? Isso da matéria também, né, cara? A gente acaba criando uma boa sintonia até nisso. Tem coisa que nem tu gosta mais do E. Howard, eu gosto mais do Tolkien, e isso acaba virando uma maneira da gente criar diálogo. E sempre muito bem. E o João comentou uma coisa, cara, que eu sinceramente, eu vejo dessa forma. Eu acho que uma das coisas que diferencia a gente ali é a gente trata todo mundo com respeito. Entendeu? Assim, todos, não importa o e-mail que venha, a gente vai ler o e-mail e a gente vai tratar com respeito. A gente tem essa vantagem também da gente pensar muito igual em coisas que são extremamente importantes para um bom funcionamento de uma mídia como essa, né? Tipo, a gente é avesso a polêmicas, então a gente vai evitar ao máximo sempre as polêmicas. Não é que a gente vai fugir de polêmica, não, de maneira nenhuma. Se vier um e-mail polêmico, a gente vai responder. Só que a gente vai responder com a nossa visão e sem expandir essa polêmica, sem entrar em briga. Não é o nosso objetivo, né? O que eu sempre falo da polêmica é o seguinte, cara, que a polêmica em si, a discussão, não tem problema nenhum, né? Exato. A discussão entre dois tópicos diferentes, cada um defende o tópico, isso aí é extremamente saudável, tá? Mas a grande questão é que a polêmica, quando a gente fala em polêmica, é porque leva a gente a crer que o indivíduo ele tá menos interessado no conteúdo e mais interessado na briga em si. Exatamente, é isso aí. Você tem uma situação com várias coisas e tal, e ele tá interessado na briga. Ele quer fomentar a briga, entendeu? E você acaba filtrando, né? É isso que filtrando o público, né? Exato. Agora, tem muitos temas controversos que a gente já falou, pirataria, Thiago. Exato. Preço de livro é um tema extremamente controverso, a gente já falou. A gente fala numa boa, cara, sabe? Sem problema nenhum. Agora, se respeitando o outro e dando menos peso ou zero peso a briga e sim as nossas opiniões, né, cara? E ao conteúdo, é isso, exatamente. E eu acho que isso funciona muito bem. E isso,
eu acho que também acaba juntando em volta da gente, né, na confraria ali do Telegram, pessoas que pensam parecido com a gente, entendeu? Sim. Porque isso eu acho que atrai. Então, normalmente, cara, as pessoas que colam na gente, que mandam e-mail, cara, vem nessa vibe, sabe? Claro. Não vem lá querendo arrumar briga, querendo arrumar... Não é o objetivo, né? Percebe-se, lógico, eu acho que nas nossas conversas, que a gente não é desse estilo. Então, Sim. a gente acaba atraindo gente assim também, o que é ótimo, né? Cada ouvinte do Minipod, ele se sente parte do podcast, um produtor de conteúdo também, porque o podcast existe de acordo com os inputs de quem está ouvindo, né? É isso, exatamente. E isso, além de deixar, eu acredito, vocês muito confortáveis, porque vocês não tem que ficar pensando em pautas mirabolantes, vocês recebem essas pautas. É claro que depois eu vou querer saber como é que o Eduardo organiza esses e-mails aí. Mas vocês têm sempre do próprio ouvinte o assunto a se abordar. É claro que o Eduardo tem que manejar ali, né, e-mails antigos, e-mails novos e tudo mais, mas essa certeza de que todos os e-mails vão ser lidos e que todos os e-mails vão ser respondidos com educação, sem chacota, ou entendendo que também os ouvintes de vocês, tanto leitores como escritores, estão em diversos níveis diferentes daquilo ali. Tem um cara que está querendo escrever, tem um cara que já tem livro publicado, tem um cara que leu quadrinho, tem um cara que já leu todos os clássicos. Então, assim, essa certeza de que vão ser bem recebidos e de que vão fazer parte da criação do podcast, eu acho que são peças fundamentais para criar essa comunidade tão coesa aí, né? Essa é uma parada que eu sempre comento, né, cara? Acho que nos finais lá, cara, quem pauta os mini-pods são os ouvintes, é o pessoal, é a nossa comunidade. O que a gente faz é responder ao que o pessoal manda. Entendeu? Sim. Lógico, o Dudu tem toda essa parte da administração dos e-mails, né? Outro dia eu recebi acho que foi no Twitter. Acho que foi no Twitter, sim. Eu divulgo nas redes, né, os mini-pods. E aí eu acho que foi um cara que eu vi pela primeira vez lá. E ele falou, porra, cara, por que você não deixa... A leitura de e-mails está muito longa. O cara falou, devia estar escutado pela metade, né? Eu respondi e falei, cara, o mini-pod é só leitura de e-mails. Exato. Né? Tipo, e é interessante, isso acaba gerando, na verdade, você falou produtor de conteúdo, claro, porque são os ouvintes que fazem a pauta. E aí libera a gente de fazer a pauta, né? Claro que existe a edição, né? O processo de edição eu faço em 2 etapas. Geralmente eu edito na segunda-feira de manhã e reviso na terça-feira de manhã e mando pro Thiago, né? E aí eu edito, volta e meia eu escapo uma coisa, erro uma coisa ali, tá? Porque é muita coisa, enfim, mas em geral eu tento deixar o texto mais limpo possível, sabe, cara? Até para aquilo se tornar dinâmico para o ouvinte. Às vezes o cara manda um e-mail, e a gente já falou isso, né? A gente fala isso sempre, na verdade, um e-mail muito longo. Eu corto algumas coisas para ir direto ao ponto, para trazer o que é importante, né? Às vezes o cara, enfim, faz o longo, e a gente lê, porque o cara, né, talvez tenha ali uma coisa que ele queira dizer e tal, só que a gente pensa sempre no público, né? E faz esse equilíbrio, né? Em atender o leitor e também atender, no caso, o que mandou, né? E o ouvinte, né? Exato. Uma coisa do que eu acho que é legal, assim, que me apavorou muito, cara, quando foi viajar, lembra que a gente zerou os e-mails no fim do ano, né? Sim. Aí eu falei, pronto, cara, e agora, né, cara? Se a galera não mandar e-mail, acabou o Minipod, velho. Porra, hoje a gente já tá com uma fila de 3 meses, cara, de e-mail. Então, assim, o legal também é que existe uma resposta positiva de parte da comunidade, né, cara, que envia os e-mails pra gente mesmo. E assim, e tem uma coisa, cara, que eu acho que é aí que tá o grande sucesso do Minipod, né? Muitas vezes, cara, a tua dúvida é a dúvida de uma galera. Então, é importante quando você manda lá e a gente vai te responder, eu tenho certeza que muitas dúvidas que as pessoas nem sabiam que tinham. E aí, quando a gente dá a resposta, fala, putz, e acho que é isso que traz esse sucesso, assim, que a gente tem, sabe? De ficar cada vez maior, mais ouvintes. Muito legal, né, cara? Eu acho que tem muito a ver isso. E outra, assim, muitas vezes vem
questões iguais, né? Sim. Do Minipod para o outro, a gente dá as respostas de novo, às vezes até a gente muda de opinião ou acrescenta alguma coisa, entendeu? Claro. E aí o que cria, na verdade, é justamente isso que você falou no começo, Thiago, que é esse papo de bar, que a gente está ali conversando com a galera. Eu, sinceramente, leio os e-mails, claro, porque eu edito, mas eu tento, na medida do possível, claro que às vezes quando o cara pede uma lista, tal, como outro dia teve uma lista de escritores de fantasia, etc. Pô, eu pensei um pouquinho antes e tal, mas em geral eu tento não me preparar para aqueles. Sim, exato. Por quê? Porque eu tô. Porque não tá dando atenção. Não. É para ser um papo de bar, esse que é o grande negócio. Porque eu sempre pra ser natural, né? Eu sempre defendi isso, cara. E é uma crítica que eu já escutei várias vezes em relação aos nerdcasts de história. O pessoal falava, cara, os nerdcasts de história não são precisos, vocês precisam estudar mais e tal. Cara, eu vivo falando o seguinte, cara. Falava, né, e continuo falando. Cara, assim, o objetivo ali é você escutar uma discussão. Eu sempre falo, cara, não acredite no que a gente fala. Vá procurar em livros, vá se instruir, entendeu? Vá procurar com historiadores e tal. Mas a discussão sobre história, ou no caso aqui, sobre literatura, ela é importante porque ela vai te dar o estímulo de correr atrás, sabe? Foi assim que eu comecei a gostar de literatura, foi assim que eu comecei a gostar de história. Comecei a gostar de história, tinha uns amigos mais velhos, conversava, por que é isso, Segunda Guerra Mundial e tal? Cara, eles não estavam preocupados em ser milimetricamente exatos, eles estavam com um negócio de chopp na mão, entendeu, cara? Exato. Mas aquilo ali me levou a interessar, vou saber mais do que isso, está acontecendo exatamente isso, tal. E aí você pega os livros, estuda e tal. E é mesmo aqui no caso do Minipod. Não é que a gente não dê atenção ao conteúdo, nem que a gente... Não é nada disso. É porque o nosso foco ali é, cara, fomentar a discussão, é deixar a galera animada. O que a gente mais recebe, Thiago, é a gente falando assim, os próprios comentários mesmo. Falando, pô, cara, me empolga pra escrever e tal. Cara, a gente pode errar um nome ali, uma coisa aqui, mas... Caraca, o cara corre atrás e vai saber o que é, entendeu? Exato. Enfim, essa é a nossa missão, eu acho. É preciso ser um grande escritor, um escritor de sucesso, para ensinar a escrita criativa? Cara, sabe que eu me pergunto muito isso? Porque, assim, eu não escrevo ficção, né? Eu não... Na verdade, assim, eu já tentei escrever, mas não é a minha praia, de fato. É engraçado porque eu ensino isso, né? E eu acho que não, cara, porque, pra mim, a parte teórica importa mais na hora de você ensinar, entendeu? Quando você vai ensinar, é importante que você entenda os conceitos. Não necessariamente entenda a prática. Seria a mesma coisa que a gente falar que o Bernardinho lá do vôlei teria que ser um grande jogador de vôlei, sabe? Ele não foi. Nem muitos dos treinadores que a gente conhece são grandes, executam muito bem a função de jogador ou de como é que se fala? De atleta. Entendeu? Eu acho que não, mas eles conhecem os conceitos. E eu acho que é isso que funciona muito mais na hora de você ensinar escrita criativa. É você entender o conceito. Eu acho que é essencial para um professor de escrita criativa, isso sim eu acho essencial. Ele tem que ser um ótimo leitor. Ele tem que ler muito, porque ele precisa conhecer os meandros da narrativa, né? Ele precisa conhecer como as coisas funcionam. E isso, claro, o que vai te dar é muita leitura. Claro que a teoria ela é extremamente importante, nós temos aí uma literatura teórica, né? Grandes autores teóricos sobre escrita criativa, mas o que te dá mesmo, perceber as coisas funcionando, é só tu ter que ser um grande leitor. Aí tu tem que ler, e ler de tudo. Aí eu acho que você tem que ler os clássicos, tem que entender os clássicos, tem que ler os contemporâneos, tem que ler fantasia, tem que ler de tudo, para poder conseguir absorver bagagem suficiente para poder passar para os seus alunos, né? Então eu acho que escritor, eu acho que não tem grandes necessidades, não, cara. Essa última parte do que o Thiago falou, eu concordo, no sentido de que eu sempre defendo o seguinte: se você quer começar a ler, né, você quer ser um leitor,
cara, você não precisa ter essa obrigação de ler tudo, né, cara? Vai ali pelas coisas que você gosta, se apaixona pela literatura a partir dos livros que você gosta. Tá dando certo se você ler só Stephen King, então continua lendo, sabe? Pronto. Agora, realmente, se você quiser ser um escritor, vamos dizer assim, mais plural, né? Um escritor que tem um conhecimento maior da linguagem e quer desenvolver o seu estilo, aí realmente você tem que ler... não diria de tudo, porque você pode não gostar de um livro, mas assim, vários gêneros diferentes, né, cara? Então você, realmente, para você desenvolver o seu estilo, se você quer escrever fantasia e você só lê fantasia, você vai ter um repertório muito pobre, cara. Traga coisas da ficção científica, traga coisas da literatura de mistério, do thriller, traga coisas da literatura mainstream, e aí você vai desenvolver o seu próprio, né? Aí a gente falou outro dia isso, né, Tiago? Aí que entra a originalidade, sabe? Exato. Como é que você vai misturar os ingredientes, né? Porque os ingredientes são sempre os mesmos, ou quase sempre, né? Mas você vai misturar, quanto tempo você vai deixar fervendo e tal, e aí você precisa ter em mão esses elementos, né? Claro, é exatamente isso, cara. Muitas vezes mandam textos e quando começa a ler e tal... E aí a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa às vezes pede uma opinião, cara, o que você está lendo? O que você está lendo? O que você costuma ler? E cara, a quantidade de pessoas fala, agora ultimamente não estou lendo nada não. Ou então, eu li alguma coisa. Então assim, eu acho que diferente de, por exemplo, você aprender um instrumento, por exemplo, você não vai para a escola com 5 anos aprender a tocar violão, né? Dificilmente. Ou você não vai na escola aprender a jogar bola de maneira técnica, né? Mas para escrever, você vai lá para escrever. A sua tia, quando te encontra no final do ano, pergunta: e aí, tá escrevendo? Já aprendeu a escrever, né? E a gente tende a misturar um pouco o fato de aprender a escrever com aprender a escrita criativa, aprender a passar para o papel a tua ideia, né? Eu diria que isso é um problema tão grande que volta e meia a gente se depara com isso, ouve falar sobre isso, e realmente existem, supostamente, né, escritores que não leem, ou que não têm o hábito da leitura. O resultado disso, cara, é o seguinte: o sujeito vai fazer um texto que fica... não se comunica com a mídia literária, né? Exato. É muito comum a gente ver, Thiago, já vimos algumas vezes, pessoas que, por exemplo, os caras gostam muito de anime, tá? Ou o cara gosta muito de videogame, que aliás são coisas bacanas pra caramba, né? O sujeito quer escrever um livro, um conto ou alguma coisa em prosa. Só que a gente vive falando isso no Minipod, cara, que existe... que a literatura, né, que a prosa em si, ela é uma mídia específica, cara, sabe? Ela é diferente dos games, tô dizendo, da escrita de games, né? Dos roteiros que você faz para jogos eletrônicos, que é diferente do roteiro que você escreve para um anime, que é diferente do roteiro que você escreve para um quadrinho. Cara, é diferente do roteiro do que você vê na tela, do que você vê na tela de um cinema. Cara, as pessoas precisam entender isso, a gente vive falando essa parada. E o resultado, cara, é um texto muito complicado, cara, muito estranho, que você realmente não consegue chegar à página 2, porque ele não está trazendo essa linguagem literária, ele está trazendo uma outra linguagem. Então isso acontece mesmo e é complicado, cara, é complicado. É um então, código diferente, né? Ele não se encaixa com o que você está esperando ler ali, né? É tipo pedir ao Eduardo, que é um best-seller: Eduardo, faz aqui um videogame, faz aqui um jogo de PlayStation. Você sabe contar uma história, mas você não sabe quais são os mecanismos, o código daquele tipo de mídia ali, né? Sim, a pessoa pode vir aprender, lógico. Pode estudar, exato, é isso. Mas se você transpor, né, uma mídia para outra, assim, cruamente, cara, você realmente não funciona mesmo. A gente já pegou alguns textos assim. Na verdade, no nosso Minipod Contos, a gente acaba que sempre tem textos bacanas, né? Mas a gente já viu textos de variados, entendeu? Então, isso é resultado, cara, como eu te falei, de escritores, supostos escritores, que não têm paciência para ler. E o que eu sempre falo é o seguinte, cara: pô, se você não gosta de ler livros e tal, cara, isso não te impede de ser um escritor. Agora, escritor para mídia que você gosta. Você gosta de anime? Então vá estudar como escreve anime, vá produzir anime, sei lá, qualquer coisa assim. Só para dar um exemplo de vários, entendeu, cara? Mas não dá para você fazer literatura porque você precisa saber como é que funciona a mídia literária, né?
E tem uma coisa também, que aí acho que é legal da gente falar, que é, quando a gente fala de escritor, as pessoas pensam diretamente em livro, né? Mas não, cara, o roteirista, ele é um escritor também, só é uma mídia diferente, né, cara? Lógico. O roteirista de quadrinho, ele é um escritor também, só que é uma mídia diferente. Agora, seria a mesma coisa que você pedir para um cara, o Rufato, pedir para o Rufato fazer um roteiro de quadrinho. Cara, ele não sei se ele lê quadrinho, mas a princípio que ele não leia quadrinho. Como é que ele vai pensar num roteiro de quadrinho se ele não é um consumidor de quadrinho? A primeira coisa que ele vai ter que fazer é ler quadrinho, para entender como aquela mídia funciona. E o mesmo vale, cara, para literatura. O que eu acho que está acontecendo com a geração aí, que é a geração mais do Netflix, dos animes e tal, eles vêm, só que você produzir um filme, você produzir um anime é uma coisa extremamente cara, requer uma equipe. Então, sim, o cara fala, livro sou só eu, é só eu escrever. Só que ele precisa entrar na cabeça dele, ele precisa entender que para você escrever literatura, você precisa conhecer a literatura. Então ele precisa ler livros, que é assim que ele vai se comunicar, né? Já que ele escolheu esse formato para se comunicar, é a única maneira, cara, é lendo. Eu não consigo pensar num escritor que não leia, cara. Não dá. Na minha cabeça não tem nenhuma lógica, cara. Seria impossível, sabe? Mas acontece mesmo. Hoje em dia tá acontecendo. Acho que é um fenômeno mais moderno também. Antigamente acho que não era tanto assim. Eduardo, você acha que seria bem aceito pelos teus leitores e até pela tua editora se de repente o teu próximo projeto, depois aí da trilogia do Santo Guerreiro, se fosse uma coisa totalmente diferente, fosse, sei lá, uma space opera que não tivesse nenhum tipo de vínculo mínimo com, né, essa mitologia que a gente sabe que no Santo Guerreiro não tem fantasia, mas que remete à tetralogia, ou seja, o quão refém um escritor é dos primeiros ou do primeiro sucesso dele? Bom, primeiro respondendo a primeira parte da sua pergunta, isso é totalmente imprevisível, cara. Você não tem como saber quando um projeto, não diria nem só literário, né, vai dar certo, vai vingar ou vai flopar, enfim. Isso aí, cara, é uma parada totalmente imprevisível, você não tem como controlar isso. Você pode até se esforçar, claro, você deve se esforçar para fazer o melhor, só que isso aí, cara, é uma parada que você não tem como garantir absolutamente nada. Isso aí não tem como a gente saber. O fato de você ficar refém, cara, depende só de você também, né, cara? Porque o que as pessoas precisam entender é o seguinte: você falou refém no sentido de ficar refém daquele gênero literário que você, né? Uhum. Mas na realidade você não é refém do gênero literário, você é refém do sucesso. Se você fez sucesso com determinado livro, determinado gênero, você fica refém de querer aquele sucesso de novo, enfim, ou então sempre se manter lá no topo, coisa do tipo. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cara, a vida inteira, a nossa vida, em todos os parâmetros, seja a vida afetiva, seja a vida profissional, seja a vida financeira, não existe vida sem altos e baixos. Não existe isso, não existe, né? Então, isso é um conhecimento que a gente tem que levar para a nossa própria existência, sabe, cara? Se você achar que você vai ficar sempre tudo bem, e enfim, uma vida que só tenha altos é uma vida extremamente desinteressante, eu diria assim, até extremamente prejudicial, porque você não vai valorizar absolutamente nada, né? Você só valoriza quando você observa os movimentos vitais, assim, fica até bonito, movimentos vitais. Então, cara, o que eu digo sempre é o seguinte: o que você pode controlar é o que eu falei mais cedo aqui, que eu falei anteriormente, é você fazer o melhor possível. Então, você quer um projeto, você quer construir um projeto, fazer um projeto, que ele seja algo que você realmente quer fazer, que você o faça da melhor maneira possível. Isso é o que você pode controlar, né? Claro, você pode controlar a divulgação, fazer o máximo que você puder para divulgar, e etc, etc, etc. Agora, o resultado disso, prático lá no final das contas, você não controla. E aí, porra, não dá pra você pode até ficar chateado, se a coisa vai pior, vai melhor e tal, mas o que você precisa entender, cara, é que isso aí faz parte da vida, cara, sabe? Faz parte de tudo, a relação que você tem com os amigos, às vezes tá mais próximo, às vezes mais distante, a relação que isso aí
é isso mesmo, não tem outro jeito de você falar, entendeu? Uhum. E é isso aí que a gente... Então, acho que é assim que você tem que encarar a coisa, né? E se o cara quer fazer um projeto diferente, quer fazer e realmente ele quer fazer aquilo, quer, porra, escrever livros de mistério, agora eu vou pra ficção científica, não tem nada a ver. Se aquela história é verdadeira para ele, cara, faça aquilo e você vai ver no futuro que você vai estar orgulhoso daquele problema que você venda, sei lá, 50 exemplares, você vai estar orgulhoso, que você sabe que você fez o melhor possível, sabe? E você também não sabe o que vai acontecer no futuro. Você pode morrer ou virar um Moby Dick, literalmente, entendeu, cara? Né? Então, é isso aí, cara. Enfim, é isso que eu diria. Isso serve também para o escritor também que já publicou e tal, e que não teve, tem incontáveis casos aí, né, de escritores que foram publicar 1, 2 e lá pro terceiro, pro quarto, quinto livro que foi ter um sucesso, que foi acontecer, né? Então, como você falou, o alto e baixo nem sempre é alto e baixo, às vezes é baixo e alto também, né? Sim, isso aí. O próprio Dan Brown, a gente sempre fala isso. Né? O Dan Brown é um grande exemplo disso, cara. Claro. E o Dan Brown, olha só quem é o Dan Brown, né, cara? Um dos escritores mais bem pagos aí. Exato. Enfim, mas ele realmente começou sem muito sucesso e foi seguindo. Tá saindo de uma Bienal de 2023 que foi um sucesso aí, né? E em contrapartida, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a gente teve o fechamento total das lojas físicas da Saraiva, que é uma editora das mais famosas do Brasil aí, o top of mind aí. Quando a gente pensa em editora, em loja de livro, a Saraiva vem logo na nossa mente aí, né? Daqui a 5 anos, como é que a gente pode esperar que o mercado literário esteja, claro que, né, achismo, mas baseado no que a gente vê hoje, quais vocês acham, primeiro Thiago aí, que vai ser a evolução desse mercado brasileiro de literatura? Cara, eu sou muito otimista, cara, com o mercado editorial, assim, porque eu acho que cada vez mais, a própria Bienal mostrou isso, né, cara, foi recorde de novo. Então, assim, todo ano tá batendo recorde, tanto de público quanto de vendas de livros na Bienal. O caso da Saraiva, cara, tanto da Saraiva quanto da Cultura, eu acho que foi uma coisa mais de gestão fato do mercado, entendeu? Depois eu posso até falar que eu sei isso com mais detalhes. Legal, então, porque, cara, se não, isso fica meio claro para mim, porque ao mesmo tempo que a Saraiva e a Cultura estão falindo, a leitura está crescendo, entendeu? Ou seja, eu acho que foi uma coisa de gestão ali. Eu já tinha achado meio estranho o movimento da Saraiva de sair. O livro estava ficando meio que secundário, né? Era muito mais. Estavam se dedicando, parecia mais a outras coisas do que os livros, né? Exatamente. Na verdade, o problema da Saraiva é isso, né? Quando tem essas falências, a galera, às vezes, a primeira coisa que a galera pensa é. O mercado tá indo pro saco, né? Na verdade, não tem nada a ver. Ou quando aconteceu, por exemplo, que faliu lá. Faliram algumas lojas, Barnes & Noble, etc. O pessoal morreu de medo, achei que fosse um negócio de 2012 ali. Foi um negócio de e-book, tinha nada a ver com e-book e tal. Enfim, o lance da cultura da Saraiva é que foi isso que você falou, eles planejaram mal, fizeram mega stores, os espaços eram muito caros, eles não tinham como pagar, tiveram que começar a vender outras coisas ali. Enfim, eu não vou contar a história toda, mas o que me foi passado por fontes de próprio dentro do mercado, pessoas sérias, isso não é segredo para ninguém, isso deve estar até em Publish News e tal, é que a falência da Saraiva não tem nada a ver com venda de livro, né? Tem a ver com problemas internos de gestão, tá? E o que eu vejo hoje, são livrarias abrindo sem parar. A leitura, inclusive, foi o que o Thiago falou, tá abrindo uma loja por mês, cara, no Brasil. Exato, é absurdo. Então, enfim, aí você falou da Bienal, né? Você tem a Amazon, que já despontou, já se estabeleceu e tal. Né, o problema Submarino parou de vender, que também foi um negócio de gestão, né? Com aquele negócio da Americanas e tal, que a gente já sabe. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o mercado editorial isso, né? Só pra... então, exatamente, é o que eu achei, assim. É o que eu percebo até pelas bienais, cara. Eu acho que a Bienal é um ótimo termômetro, sabe? Por mais que a gente saiba que, aí tu vai ver lá os livros mais vendidos da Bienal,
muito livro jovem e tal, porque o público da Bienal é mais jovem mesmo, né? Claro. A galera que circula lá é uma galera mais jovem, que vai para evento e tal. Mas, cara, esse público, ele aquece demais o mercado. O que eles compram é um absurdo. E eu acho que é aquele negócio, cara. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito a favor de livros que são blockbusters mesmo, que vendem muito, porque eles acabam sustentando aqueles livros que a gente sabe que não vai vender tanto, só que ele tem sua importância para a literatura, né, para o meio literário brasileiro. Então, assim, eu acho que, cara, eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai estar com mais autores, com mais modelos de negócio também. Eu acho que tem coisas que estão mudando. Eu acho que despontou muito aí de uns 2 anos para cá, pouco mais talvez, o audiobook. Eu não acho que, também achando, agora acabou o livro que a galera vai só escutar. Cara, não vai, entendeu? Ele só vem a somar. É que nem o e-book. Eu acho que, o e-book ele veio para me fazer gastar mais, só isso, porque agora eu compro o livro físico e compro o e-book também, entendeu? Mas assim, eu nunca vou deixar de comprar livro físico. Eu leio muito mais hoje no Kindle, de fato. Mas eu quero livro físico, eu tenho livro físico em casa. Então, cara, para mim, eu acho que o mercado tende a melhorar mais ainda daqui a 5 anos, vai estar com mais livrarias, foi o que o Dudu falou, a leitura tá chegando forte pra caramba, abrindo uma loja por mês. A Amazon, cara, ainda tem a vantagem da entrega para os pontos mais distantes, né, longe do eixo Rio-São Paulo, aí, sul. Então, assim, a Amazon ela tem essa vantagem da entrega grátis, por mais que demore um pouco mais, ele tá vendendo muito ainda a literatura por causa disso. Tem muitas cidades do Brasil que não tem uma livraria, né? E aí acho que a Amazon cresce muito também em relação à literatura por causa disso. Pode acessar lá o oficinaliteraria.com. Lá tem os meus cursos, né, cara? Eu tenho 2 grandes cursos, né? 2 grandes cursos é ótimo. Eu tenho 2 cursos que eu ministro. Um que é um curso grande, de fato, ele abre uma vez por ano. Ele vai abrir inscrições agora em outubro, mas ele começa só ano que vem. Eu abro em outubro porque eu faço uma promoção para quem se inscreve até dezembro, né? Então, assim, eu vou abrir esse curso, ele vai começar só ano que vem, ele demora um ano inteiro, o curso, ele tem realmente essa coisa, são 10 meses, se eu não me engano, de curso, e eu tenho o curso de contos, que até o João já fez, né, João? Sim, posso atestar de que aprendi muito, não só na parte técnica, né, mas a abordagem prática mesmo, diversos exemplos e nomes até que estudam e estudaram, né? Que a gente acaba que não sabe. Não tem o que falar, eu já falei nas redes sociais aí, foi totalmente acessível. Esse curso ele é bem acessível, cara, mas também assim, ele é curto, né? Ele tem 8 encontros, né? Sim, mas então... exatamente, até para você... Eu aconselho até para quem queira conhecer o trabalho do Thiago, conhecer a abordagem do Thiago. É um valor totalmente acessível. Eu atualmente pretendo fazer o curso maior, mas não estou podendo fazer o curso maior agora por tempo, por dinheiro também, que não está sobrando tanto. Mas esse curso eu recomendo para qualquer um, até quem não esteja tão ligado em contos assim. Eu sou um grande apaixonado, né? Mas até para quem não esteja buscando esse mercado, ajuda demais. E, como eu já falei, é uma porta de entrada para o trabalho do Thiago, para você conhecer e ficar com vontade de fazer os outros cursos também. Então, na verdade, esse curso foi uma coisa que eu criei assim, porque eu comecei a estudar contos, né? Eu comecei a estudar contos, estudar teóricos de contos e tal. Eu falei, cara, aí um dia eu falei, isso vale um curso, acho que cabe um curso aqui. Aí eu estruturei o curso, aí eu conversei com o Dudu, falei, Dudu, que legal, tal. Aí eu falei, vou botar pra rodar então. Aí eu anunciei, pensando assim, vou fechar uma turma. Cara, fechou 2 turmas, cara, assim, a inscrição foi tão grande que fiz 2 turmas. Já comecei uma outra, que deve estar acabando aí nos próximos meses. E aí, provavelmente, eu vou começar outra só no ano que vem também, junto com outro curso. Então, assim, por esse ano, acho que não tem mais, mas fique esperto lá no oficinaliteraria.com, que lá tem os cursos, você pode escrever e eu separo o teu e-mail para quando abrir as inscrições, eu te aviso. E, cara, ele pode me encontrar no oficina.literária no Instagram, que eu acho que é o que eu mais uso e eu nem uso tanto, eu não sou muito das redes sociais. Mas pode me encontrar lá se quiser trocar ideia, e estamos toda semana no Telegram também, né? Beleza. Bom, primeiramente agradecer ao João aí, cara, não só pelo convite, mas de novo, fazer parte da nossa comunidade. É um membro muito
ativo da nossa comunidade lá. Uhum. Fiquei muito emocionado ao saber que ele seguiu nosso conselho de ler os 100 melhores contos brasileiros do século. Fez até um Verdade. vídeo. Então, agradecer ao João o convite ao participar da nossa comunidade. E, cara, meu trabalho, quem quiser encontrar meus livros, não são difíceis de achar. É só colocar meu nome, né, na Amazon ou na internet. Você vai encontrar todos os meus livros aí que não conhece. Hoje tem um box da tetralogia, tem os livros do Santo Guerreiro, né, que eu estou trabalhando no terceiro agora. E, além disso, temos os nossos podcasts, né, cara? Temos o nosso mini pod literário que pode ser escutado não só pelo Telegram, como pelos agregadores, pelas plataformas. A gente aconselha a galera que escute por onde quiser, mas não deixe de baixar o Telegram, porque a comunidade ela é muito valiosa, cara, especialmente para quem escreve.